pregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Eu usei aqui uma tradução diferente daquela, né? Mas que, apesar das palavras diferentes, ela quer dizer exatamente a mesma coisa. Deus nos deu uma tarefa, assim, bastante legal. Eu gosto do que Deus fez comigo e tem feito comigo. E esse texto aqui, eu me identifico muito com esse texto. Porque esse texto começa falando em mudança de vida e se desdobra mostrando o que Deus faz com aquelas pessoas que têm a vida mudada dentro de um contexto, dentro de um cenário provavelmente parecido com aquele que a pessoa viveu. É mais ou menos o que aconteceu lá com o endemoniado gadareno, que ele é transformado por Cristo e é mandado de volta para o seu povo para poder falar para eles aquilo que Deus tem feito. Eu tenho uma história de vida um tanto quanto dramática. Eu sou de São Paulo e nasci em São Paulo, me criei em São Paulo, cresci, eu não vou dizer cresci em São Paulo, porque eu ainda estou em fase de crescimento, né? Comecei a crescer em São Paulo e ali em São Paulo a minha vida seguiu caminhos um tanto quanto tortuosos. A minha família não conhecia Jesus, eu não sou fruto de um lar cristão, né? A minha família tinha uma religião, mas professava uma religião da qual se diziam quase todos os meus familiares não praticantes, né? Então eles, na realidade, eles tinham uma religião, mas eram não praticantes. Então a gente até questiona se tinham de fato tal religião. E com 12 anos eu estava em busca de uma relação com Deus. E eu acho que isso é inerente do ser humano. Todo ser humano, ele busca de alguma forma se relacionar com Deus. E eu saí em busca de Deus. Eu não tinha orientação da família e por isso tive a opção de procurar. E estive em vários lugares. Fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, frequentei um templo budista. E com 12 anos, então, eu ainda insatisfeito, entrei em um lugar que haveria de mudar a minha vida religiosa para sempre. Eu me lembro bem daquela noite, cheguei, todo mundo vestido de branco, começavam o seu ritual rezando um Pai Nosso, e no altar existiam várias imagens de santos que eu já conhecia da Igreja Católica. Eles davam outro nome para os santos, mas eram os mesmos, né? Eles chamavam, por exemplo, São Sebastião de Oxóssi, chamavam a Conceição de Iemanjá, chamavam Santa Bárbara de Iansã, chamavam São Jorge de Ogum, mas mesmo assim eu me senti em casa, todo mundo vestido de branco. Começaram com o Pai Nosso e a galera do bem estava toda lá, então eu falei, é por aqui mesmo que eu fico. Cheguei com 12, fiquei até os 28 anos. O nome do lugar, Centro de Umbanda Pai João, Rei de Angola. Me transformei me tornei um religioso de religiões afros com 12 anos e fiquei até os 28 anos, fazendo mandingas em cemitérios, em encruzilhadas, matas, fazendo sacrifício de animal, tomando sangue de animal misturado com cachaça e outras coisas dessa natureza. Ali naquele lugar eu conheci muita gente de bem, né? Seria injusto da minha parte dizer que todo mundo que frequenta esse lugar é mau elemento. Isso não é verdade. Tem muita gente de bem, pessoas de bem, pais de família, mulheres honestas, mas tem muito marginal também. E eu comecei, então, por conta desse ambiente e do ambiente em que eu vivia na periferia de São Paulo, me envolver com a galera do crime. E aí, então, comecei a usar drogas. Adolescente, eu comecei usando maconha, de maconha, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, e aí então a minha trajetória de vida tomou um novo rumo. Com 14 anos abandonei a escola por causa da influência das drogas e das amizades que faziam parte daquele cenário. Com 17 anos deixei minha casa, deixei meu lar, e deixei meu lar numa situação muito constrangedora. Tive um problema com meu pai era policial militar, e me lembro com muita dor no coração. Aquele dia nós tivemos um problema e eu dei uma surra no meu pai e fui embora da minha casa. Eu era um homem sem escrúpulos, nesse momento já completamente transtornado e transformado por causa das drogas. Fui viver na zona de Baixo Meretrício de São Paulo, conhecida como Boca do Lixo,
Hoje é conhecida como a Cracolândia, naquela época era a Boca do Lixo, toda aquela região central de São Paulo. Ali eu me aliei a mulheres de vida fácil, me transformei num gigolô e passei a sobreviver vamos colocar entre aspas aqui, da tarefa profissional que aquelas mulheres desempenhavam ali naquele lugar. Agora, por conta dessa vida, desse cenário que eu vivia, comecei a cometer pequenos delitos. E aí a gente está correndo, só para você ter uma ideia. Eu quero que você saiba exatamente de onde Deus me tirou. E nesses pequenos delitos, eu comecei com pequenos furtos, de pequenos furtos, arrombamentos, parti para o assalto à mão armada e dali para o tráfico de entorpecentes. Fui preso várias vezes e no Natal de 1980, a minha primeira prisão oficial, um inquérito policial que me levou para o Carandiru, em São Paulo. Primeira entrada no Carandiru, em São Paulo, 1980, e eu me lembro bem que a virada do ano de 80 eu estava numa cela do pavilhão 9. E ali, então, eu estava agora adentrando na maior escola do crime que o Brasil teve conhecimento até então. E ali eu me graduei no crime. Saí no ano seguinte, 81, e no período de um ano eu tive vários transtornos com a justiça e com a polícia. Para vocês terem uma ideia, no período de um ano eu fui processado 8 vezes consecutivas. Fui processado por roubo, por tráfico e por homicídio. Nesse momento da minha vida eu já era bandido. Digo isso com muita vergonha, irmãos. Eu não tenho orgulho, não, desse passado. Pelo contrário, eu me envergonho dele. E eu só posso falar assim, com bastante transparência a respeito dele, pela convicção de 2 coisas que eu tenho. Primeiro, que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Eu estou sob o sangue de Jesus. Segundo, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas a minha vida, ela tomou uma dimensão muito difícil de controlar. Isso foi uma bola de neve na minha vida. E agora, como bandido, eu tinha que manter o meu status. Eu não podia continuar em São Paulo, porque eu estava muito conhecido, procurei guarida em outro lugar e fugi de São Paulo, naquela falsa esperança que, mudando o cenário, a história mudaria. Foi quando eu fui para Salvador. Cheguei em Salvador, fiquei algum tempo em Salvador e fui preso em Salvador por homicídio. De novo, e mais uma vez condenado. E agora me colocaram numa penitenciária da Mata Escura, em Salvador. E aí vocês veem que a minha trajetória se complica a cada momento. E piorou quando eu fugi da penitenciária. Em 86, a primeira fuga da penitenciária. Eu não podia ficar e a situação era difícil, eu sabia que por bem eu não sairia, então decidi forçar a barra. E literalmente forcei a barra, fugi da penitenciária e ainda queria uma mudança de vida e pensava que se eu encontrasse um lugar tranquilo, eu poderia mudar de vida. A minha expectativa era essa. E aí eu tinha que encontrar um lugar tranquilo no Brasil para sobreviver. Não podia continuar na Bahia, porque era foragido, nem voltar para São Paulo, que era procurado. Aí escolhi um lugar tranquilo para viver. Foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro, né? Vim para o Rio de Janeiro, só que a coisa não foi do jeito que eu esperava. Acabei me aliando com pessoas do crime ali na Zona Sul, ali no Dona Marta, e vivi ali no Dona Marta e naquela região ali, no entorno ali da Dona Marta, durante algum tempo, até que fui preso de novo aqui no Rio, me mandaram para a penitenciária de novo, eu fugi da penitenciária a segunda vez, e nesse momento eu já vivia na síndrome de Raul Seixas. Conhece a síndrome de Raul Seixas? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Era exatamente assim que eu vivia. Eu não tenho expectativa nenhuma de vida, eu aprendi na minha infância que pau que nasce torto, morre torto. E no decorrer da minha vida eu descobri que eu era esse pau que nasceu torto, e estava condenado a morrer torto. Mas foi na segunda fuga da penitenciária que eu descobri uma coisa que haveria de marcar minha vida para toda, para sempre. Deus, há 2000 anos atrás, enviou à terra um carpinteiro que desentorta qualquer pau. Jesus Cristo veio ao mundo para mudar a história de homens como eu. E Jesus Cristo, então, começou a trabalhar no meu coração, e a história é um tanto quanto longa, e eu não posso perder tanto tempo, até porque eu tenho tempo regrado aqui, mas ele começou a falar no meu coração, e eu estava foragido da penitenciária.
E foragido da penitenciária, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Procurei uma delegacia de polícia. Apesar de ser condenado e fugitivo e ter 8 processos para responder em São Paulo, me entreguei ao delegado. E interessante que o nome do delegado era Manuelito de Jesus. Então, quer dizer, me entreguei para Jesus 2 vezes. Me entreguei para o delegado, voltei para a penitenciária e no dia 21 de junho de 1988, eu peguei os cacos da minha vida, peguei todos os pedacinhos da minha vida, o lixo que era a minha vida e coloquei nas mãos de Deus. E Deus tem mudado a minha história desde então. A minha vida, a partir de então, ela passou por uma transformação tremenda. E Deus, então, me deu a nova oportunidade de viver. Comecei conhecendo a Cristo e vivi várias aventuras. Eu narro algumas delas, eu tenho um livro. Eu não trouxe porque eu estou com a edição esgotada. Só terei nas próximas... Semana que vem eu terei. Um livro onde eu conto a história da minha vida. Já está na 9ª edição. E ali eu conto com mais detalhes sobre isso. Deus começou a mudar a minha vida e dentro da prisão agora, depois de ter sido considerado bandido de alta periculosidade, eu agora me transformo, ou Deus me transforma num servo dentro da prisão. E ali na penitenciária agora eu tinha algumas dificuldades. A primeira delas dizia respeito às drogas. Eu era um cara completamente viciado em drogas. Mas Deus, do dia que entrou no meu coração até hoje, eu nunca mais senti vontade de usar nenhum tipo de drogas. Deus me curou imediatamente de todas elas. Eu fumava, eu bebia, eu cheirava e tomava narcóticos na veia. Deus me curou definitivamente de todas elas. O segundo problema dizia respeito à minha vida, à minha sexualidade. Eu era homem, um homem extremamente ativo, promíscuo, por sinal, mas agora, como crente, eu queria uma esposa, eu queria uma companheira. E comecei a orar a Deus para que me mandasse uma companheira. E aí as coisas de Deus são difíceis de entender numa visão humana. Naqueles mesmos dias em que eu me converti, Deus trouxe à luz da graça do Evangelho uma moça lá em Salvador. E aquela moça, até os 20 anos de idade, havia vivido uma vida dentro do lesbianismo. Era uma mulher que não se relacionava com homens, se relacionava com mulheres. Era uma mulher viciada em drogas. E na mesma época que Deus me converteu na prisão, alcançou essa mulher na rua também, essa menina. E depois de convertido, tendo orado a Deus para que mandasse uma companheira para mim, aquele dia, aquela moça com mais um grupo de evangelistas entraram na penitenciária. E eu me lembro que todas as visitas nós ficávamos na expectativa dos irmãos e irmãs que vinham nos visitar. E naquele dia aquela moça diferente, eu nunca tinha visto. Na realidade ela era meia caidinha, estava meia feinha, né? Mas ela veio com aquela turma. E quando ela entrou na penitenciária, ela disse que ao olhar para mim, Deus falou ao coração dela o seguinte: olha, está vendo esse moço aí? Esse moço vai ser o seu marido. E ela vinha de uma vida de lesbianismo. E pela primeira vez agora, Deus fala ao coração dela dizendo que ia colocar um homem na vida dela. E ela disse que quando olhou para mim, disse que falou para Deus assim: ah não, Deus, esse aí não. Porque eu também estava caidinho, né? Voltando daquela vida, saindo da vida das drogas, mas ela segurou, e Deus insistiu com ela, segundo ela segurou até quando pôde. No final da visita, ela chegou, não conseguiu ficar calada, porque uma coisa difícil é mulher ficar quietinha, né? Aliás, a Bíblia diz de um momento que não vai existir mulher na humanidade. Você sabe disso, né, pastor? Apocalipse 8:1, fez-se 30 minutos de silêncio no céu. Eu acho que ali não tinha mulher não, porque mulher normalmente fala, né? E ela não aguentou e olhou para mim naquele momento, e olhou para mim assim com aquela cara humildezinha dela, falou assim: irmão, eu quero dizer para você que Deus falou um negócio para mim hoje. Eu falei: o que foi que Deus falou para você, minha filha? Deus falou para mim, e na maior cara de pau, Deus falou para mim que você vai ser o meu marido. Nunca tinha me visto. Eu olhei para ela e falei assim: vigia, irmã, vigia. Se Deus falou para você, tem que falar comigo, né? Eu sou a parte interessada desse negócio, né? E aí ela ficou sem graça. Imagina a situação dela, né, irmã? Ficou sem graça, abaixou a cabecinha, saiu de mansinho. Falou: nunca mais eu volto nesse lugar, Deus me livre. Já pensou o que ela passou?
Imagina, irmã, o que foi para ela passar esse constrangimento. Eu voltei para a cela pensando assim, mas que irmãzinha, cara de pau, rapaz. Como é que chega para mim assim, fala assim? Mas ela não aguentou e a semana seguinte ela voltou. E aí ela voltou, entrou no presídio, e quando ela entrou no presídio, ela olhou para mim, e aí eu olhei para ela, aí sabe, aquele negócio assim, bateu mais forte, aí o Deus que falou no coração dela, confirmou no meu coração. Engraçado que uma semana depois eu já estava apaixonado pela menina. E até hoje nós estamos juntos para a glória do Senhor. Nos casamos 7 meses depois do nosso encontro, dentro da penitenciária. Nosso casamento foi uma coisa de louco, cheio de autoridades. Tinha polícia para todo lado. E foi muito legal porque normalmente as pessoas casam no cartório de paz. Eu casei na vara de tóxicos, né? Eu sou um dos poucos, eu acho que alguém aqui casou na vara de tóxicos? Eu acho que não, só eu, né? Porque a polícia, preocupada com que eu estivesse planejando uma nova fuga, já conhecido, fez isso. E nos casamos. De fato, foi Deus que falou. E eu disse no culto anterior, eu não sei se tem muitas irmãs solteiras aqui, mas se tiver difícil, irmã, quem sabe promover uma atividade evangelística em Bangu vai resolver a situação. É possível que o seu escolhido esteja lá. Amém, irmã? A repercussão aqui desse culto foi maior do que da primeira. E Deus então agora me deu uma nova história. Assim que me casei, voltei para a penitenciária, voltei para o Carandiru em São Paulo. Eu tinha 8 processos para responder. Fiquei, depois de convertido, 4 anos preso. 1 ano em Salvador e 3 anos no Carandiru. A minha permanência no Carandiru, ela coincide com o mesmo período do filme e do livro. Eu digo isso porque, quando eu cheguei no Carandiru, o Drauzio tinha acabado de chegar, o Drauzio Varela. Inclusive, trabalhei com ele nos 3 anos que eu fiquei lá. E quando eu saí do Carandiru, eu saí no ano do massacre, em 92. Deus me tirou de lá no ano do massacre. Alguns meses antes do massacre, eu fui liberto daquele lugar. E a partir de então, Deus tem me dado a oportunidade de servi-lo de uma forma muito especial. Saí do presídio em 92, fui viver na Bahia, tive mais uma aventura, tinha uma pendência ainda com a justiça, me apresentei de novo para a autoridade, fui preso de novo, fiquei mais alguns meses e saí agora sem dever absolutamente nada, à justiça, à polícia, a ninguém. E desde 93 que estou nos campos missionários. Deus me separou para isso. De 93 a 2000 como leigo, de 2000 até hoje como pastor efetivamente nomeado, efetivamente ordenado, e Deus tem sido muito bom conosco. E Deus nos deu uma missão especial. O meu trabalho no Brasil é trabalhar justamente com pessoas que têm a ver com todo esse histórico que eu vivi no passado. Eu trabalho com 5 grupos específicos de pessoas. Eu trabalho em comunidade de risco, trabalho em favelas, e nesse trabalho de favelas nós fazemos incursões. Inclusive o pastor estava falando ali do cheiro de maconha no culto. Eu tive a oportunidade também de estar nessa igreja, na segunda de Vieira Fazenda, inclusive foi lá que eu te conheci, né? E naquela oportunidade, pastor, eu não sei se o irmão soube da história, os irmãos saíram durante a noite evangelizando, é uma atividade que eles chamam de terapia do abraço. Alguns irmãos aqui, até eu vi lá, eu acho que eu te vi lá também, vi outras pessoas por lá. E houve uma situação interessante, eu não sei se os irmãos compartilharam. Naquela noite que eu estive na terapia do abraço, os irmãos se dividiram em grupo para evangelizar. E algumas daquelas pessoas que estavam nos grupos nunca tinham ido numa incursão dessa natureza. E um desses grupos, quando entrou em um daqueles becos, deu de cara com uma galera da pesada mesmo. Era o dono do tráfico que estava ali, cercado de seus soldados, todo mundo com AK-47, AR-15, FAL e pistolas, e aquela turma. Então o pessoal, na hora que viu, tomou um choque. Quem não está acostumado, não sabe como é. Quem já foi na terapia do abraço está acostumado a ver isso, sabe que é comum. Agora, quem não está acostumado, sabe... E na hora que viram, eles ficaram assustados. Mas um dos irmãos que estava no grupo, já acostumado com aquilo, parou, evangelizou aqueles homens, os homens abaixaram as armas,
E aí, por último, o irmão falou, eu posso orar por vocês agora? E aqueles homens abaixaram as armas e falaram, pode orar. E aí o irmão começou uma oração, e a oração dele foi mais ou menos assim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a falência dessa boca de fumo. Na frente do dono, você lembra disso? Eu declaro a falência dessa boca de fumo. E que esses homens que estão indo para o inferno possam ser resgatados pelo seu poder e venham pela graça de Jesus. E os bandidos com fuzil. Amém. Amém. E aí no final, e o engraçado não foi, você está rindo porque não era você naquela situação, né? Se fosse você, você não ia rir. O engraçado foi no final um irmãozinho comentando o ocorrido, o irmãozinho que estava no grupo, e ele falou assim, poxa, foi tão difícil aquela hora, que a única coisa que me vinha à mente naquela hora, era aquela música de Lázaro que fala assim, por que me trouxe aqui? A situação difícil de ter vivido uma aventura como aquela. Mas Deus tem feito isso, e nós temos subido em várias comunidades, Vieira Fazenda, no Chapadão, na Pedreira. Há 2 semanas atrás, no encerramento de uma atividade nossa, alguns irmãos foram baleados dentro da igreja. Eu acho que você ouviu na televisão, lá em Pavuna. Aquilo foi um encerramento de uma atividade nossa, e os irmãos foram baleados na hora do apelo. Nós estávamos terminando o culto, na hora do apelo, os irmãos foram baleados. E um dos 2 era visitante. É uma coisa terrível, mas nós temos feito isso. Temos trabalhado também em presídios, e a nossa visão de presídio, eu estava até falando ao pastor, é uma visão mais abrangente. Nós não entendemos que um trabalho em presídios seja apenas chegar no presídio e fazer um culto e ir embora. E eu fico feliz que essa igreja tem uma visão muito parecida com a nossa. Também aqui tem a Denise, né? Quem tem a Denise, né? Fala sério, né? É uma pessoa conhecida já e respeitada em todo o contexto batista. E a nossa visão é essa, é um trabalho mais abrangente para atender não só o preso, como a família do preso, como o policial que está ali, o juiz ou quem quer que seja. Todo o universo do encarcerado nós queremos alcançar. Trabalhamos também, e aí eu não sei por que Deus me trouxe para trabalhar em presídios, né? Mas uma coisa é certa, os 7 anos que eu fiquei preso no sistema prisional brasileiro, me deram muito conhecimento daquele mundo. Quando eu chego para falar em presídios, eu digo com o conhecimento que sabe exatamente o que eles estão vivendo. E olha o que Deus faz, depois de ter passado pelo presídio, eu me converti, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Eu vim do Espírito Santo agora. No Espírito Santo eu fui diretor da FEBEM, eu fui assessor do secretário de Justiça, professor na escola penitenciária e assistente técnico em um dos complexos penitenciários de lá. Agora eu pergunto para você, será que foi por causa do meu currículo? Por causa da graça de Deus, é o que Deus faz. E hoje nós estamos fazendo esse trabalho. Trabalhamos também na área de sexualidade. E na área de sexualidade nós temos 2 abordagens diferentes. A primeira abordagem é o trabalho para alcançar profissionais do sexo. Nós queremos alcançar a prostituta, o travesti, o gigolô, queremos alcançar essas pessoas e estamos já com alguns projetos em mente, e o primeiro deles, aqui no Rio de Janeiro, o projeto piloto, vai acontecer ali na Vila Mimosa, e ali no entorno, ali na região ali da Quinta da Boa Vista. E eu já disse ao pastor e quero desafiar você a ser nosso parceiro nesse investimento. Nós queremos falar do amor de Deus para aquelas mulheres, para aqueles homens que vivem numa situação terrível. E eu quero dizer para você que ninguém é feliz por ser prostituta, não. Nenhuma delas é feliz. Elas precisam conhecer o amor de Deus, porque Deus as ama, os travestis. E aí você vai dizer, pastor, negócio de travesti, pastor, eu não quero isso para mim, não. Eu vou dizer um negócio para você que é muito difícil de dizer, mas que é verdadeiro. Hoje existe a igreja inclusiva e a igreja contemporânea. Já ouviram falar? São as igrejas que são dirigidas por homossexuais e que têm aquela visão. Você sabe de quem é a culpa dessas igrejas existirem? A culpa é nossa. Porque quando eles começaram a ser tocados por Deus, para poder ter uma relação com Deus, nós não os recebemos em nossas igrejas. E aí eles criaram sua própria igreja com a sua própria metodologia, da sua própria maneira de ser, porque nós somos preconceituosos, queridos. Nós temos que amá-los.
Pastor, mas amar um cara que faz esse tipo de coisa, Deus abomina a prática dele, não ele. E aí quem tem que mudar a vida dele é Deus, não sou eu não, querido. Nós somos muito preconceituosos. Se chegar um travesti aqui hoje, aceitar Jesus como Salvador, a igreja vai ficar feliz. Não vai ficar feliz? A igreja vai vibrar. Vai ser a notícia da semana, se converter um travesti. Mas a semana que vem, e na outra semana, e na outra, que ele vai voltar travesti ainda, porque ele não vai ser transformado de um minuto para o outro, a igreja não vai ter como, não vai ter condições de abraçar. Ele vai sentar no lugar, vai ficar uma clareira. Infelizmente é assim. E nós queremos mudar esse quadro, nós queremos não somente capacitar a igreja para trabalhar com eles, como quebrar esses preconceitos dentro de nossas igrejas. Viu? Porque o pecado da homossexualidade não é pior do que o pecado, aos olhos de Deus não é pior do que o pecado da mentira, do que o pecado da arrogância, do que outros tantos pecados que existem. Agora Deus quer curá-los, e Deus vai curá-los, mas nós temos que ser ferramentas, pelo menos, em amá-los. E nós queremos trabalhar isso. E a segunda área dentro de sexualidade que nós queremos trabalhar é dentro da igreja. A questão do vício da pornografia na igreja. Irmãos, eu tenho dados oficiais. No primeiro culto eu até passei um vídeo, eu não vou passar por causa do horário. Mas são milhões de pessoas que são viciadas em pornografia. Dentro de nossas igrejas nós temos dezenas de pessoas que são viciadas em pornografia. Jovens, adolescentes e adultos viciados em pornografia. A igreja não sabe encarar esse problema não. A igreja não sabe lidar com isso. E nós queremos então quebrar esse paradigma. Queremos que a igreja saiba lidar com isso. Que as pessoas tenham a facilidade. Tem muito viciado em pornografia na igreja que não consegue ser trabalhado porque não tem coragem de assumir. Às vezes fala, eu vou falar com quem sobre isso? Se eu falar com alguém, é capaz de eu ser excluído da igreja. As pessoas vão me olhar torto, as pessoas vão me tratar mal. Então nós queremos orientar a igreja de como lidar com essa situação. E nós temos know-how para isso. Nós sabemos como lidar com essa área e queremos então ajudar a igreja. Outra área que nós estamos lidando é com tribos urbanas. Meu irmão, nós somos amarrados na galera das tribos aí fora. Os skinheads, os rappers, os pagodeiros, os emos, os góticos. Nós queremos alcançar essa galera para Cristo. Já temos feito alguns projetos no Brasil, projetos importantes que têm demonstrado o quanto Deus ama essas pessoas e trazido resultados interessantes. Nós trabalhamos a partir da cultura deles. Nós temos grupos de samba, inclusive eu toco cuíca em um desses grupos. Nós trabalhamos com hip hop, trabalhamos com hardcore, para poder usar como ferramenta para alcançar essas pessoas, para trazê-los para o conhecimento de Cristo. Nós não queremos mudar a cultura deles, não. Nós queremos mudar o coração deles, queremos que Deus mude o coração. A cultura é um problema dele. Quem disse que Deus, o instrumento predileto de Deus é o piano? Onde é que você ouviu falar isso? Isso não é verdade. A percussão também agrada a Deus, e como agrada, né? Eu gosto muito do pandeiro. E eu sei que Deus se agrada com os louvores que eu toco. Antigamente eu tocava percussão na macumba, né? E a percussão que eu tocava na macumba era para os orixás. Hoje eu toco percussão para Jesus Cristo. E eu sei que Jesus Cristo se alegra disso. Então nós temos trabalhos, nós estamos criando, em São Paulo, por exemplo, nós temos a Street Church. É uma igreja underground, a primeira igreja underground batista. É a Missão Batista Underground, está dentro da favela de Paraisópolis. O pastor é um rapper. Missionário de missões nacionais, rapper profissional, o Poçan. Ele canta rap e a igreja é toda diferente, né? Na hora dos dízimos, por exemplo, ao invés de ter aquela música mais convencional como essa que nós vimos, tem a galera, os b-boys dançando, né? Enquanto os b-boys estão dançando, a galera vem para poder entregar os seus dízimos. E os conceitos de igreja, os conceitos de religião são embutidos na mente daqueles meninos, e aí Deus vai transformando na medida que interessa a Deus transformá-los. É isso que nós queremos. E uma última área que nós trabalhamos é justamente a área de prevenção. E na área de prevenção nós estamos trabalhando para poder mostrar nas escolas, nas igrejas, como lidar com a questão da dependência química. Nós não sabemos lidar com isso. Eu acompanho e atendo diversos pais, inclusive pastores,
que tem trabalho com seus filhos dependentes em drogas e que não sabem como lidar com a questão. A igreja precisa aprender a lidar com isso. Hoje, a drogadição é considerada o mal do século. Eu não sei aonde nós estamos, eu não conheci aqui, mas eu sei que a menos de 2 quadras daqui da igreja tem uma boca de fumo. O que é que nós estamos fazendo? Como estamos nos preparando para lidar com essa questão? Sem contar que as pessoas que estão envolvidas nesse mundo também são amadas por Deus. São traficantes, dependentes químicos, que morrem todos os dias, mães que choram todos os dias. E nós, a Igreja de Cristo, precisamos deixar de ser omissos e sair dos nossos guetos religiosos, sair das 4 paredes para poder alcançá-los. E o nosso desafio é exatamente esse. Nem todo mundo tem coragem de ir com o pastor, com o irmão, lá, por exemplo, na terapia do abraço, andar no Jacarezinho de madrugada não é brincadeira, não. Normalmente termina no baile funk. Aqui na Pavuna, um sábado antes do tiroteio, nós fizemos a abertura do baile funk, lá no morro. Você vai falar, pô, pastor, então você pirou de uma vez por toda, fazer abertura de baile funk? Nós fomos lá, cantamos músicas evangélicas e pregamos o Evangelho de Cristo antes de sairmos. Levamos 1000 revistas evangelísticas, aquele gibizinho Jesus. Quando nós saímos de lá, 2h30, 3 horas da madrugada, não tinha um único sequer no chão jogado. Todos eles foram aproveitados. E aí a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós então queremos ser ferramentas para isso. E Deus então nos separou para isso. E eu quero agora desafiar vocês. Eu quero encerrar minha fala, desafiando você a ser meu parceiro. Eu preciso de muitos parceiros, irmãos, porque eu não sou um missionário local. Eu coordeno várias frentes missionárias no Brasil todo. Semana que vem agora eu estou indo a Belo Horizonte, no final da semana em Goiânia, na outra semana estou indo no Acre, e daí por diante eu vou rodando esse Brasil afora, fazendo trabalhos de inclusão, onde as igrejas aprendem a lidar com essa questão, levantando novos missionários e plantando novos projetos. Mas eu preciso de parceiros. Eu já conversei com o pastor Marcos que eu preciso de uma igreja que esteja disposta a caminhar comigo, por exemplo, nesse projeto aqui, da Vila Mimosa. Eu quero alcançar aquelas pessoas, mas sozinho eu não posso fazer. Eu preciso dos irmãos em 3 áreas. Eu preciso dos irmãos financeiramente, eu preciso dos irmãos em oração e preciso de irmãos e irmãs que estejam dispostos a caminhar comigo também. E eu queria desafiá-lo no nome de Jesus Cristo. Ali tem meu telefone, ali tem o nosso e-mail, e eu gostaria que você anotasse, que você caminhasse. Eu não trouxe folhetos de PAN, eu não vim aqui hoje para fazer desafio de PAN para os irmãos, porque eu acho que é muito importante que o irmão se dedique de uma maneira mais integral. E eu queria desafiá-lo a ser parceiro de fato. Agora, eu quero te avisar antes de mais nada, só vai quem aguenta. Porque eu quero dizer para você que no ministério que eu trabalho, o bagulho é doido. Não é brincadeira não, o bagulho é doido, é sinistro. Só vem quem tem disposição mesmo, senão vai ficar cantando a música de Lázaro pelos cantos, né? E aí não vai ser brincadeira. Mas vai ser uma bênção para a tua vida e principalmente para a vida daqueles que estão perdidões. Olha para mim hoje, missionário da Junta de Missões Nacionais, líder denominacional, sou gerente de uma área dentro de missões nacionais. Ontem, arrebentado no poço, no meio do lixo, e aí Deus então se fez cumprir na minha vida aquilo que Ele diz na sua palavra. Ele tira o homem do fundo do poço, do meio do lixo, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Glória a Deus, porque hoje estou assentado com os príncipes do povo de Deus. E juntos nós vamos caminhar para que outros tantos também possam ser alcançados. Se depender de você, nós vamos avançar ou vamos recuar? Se depender de você, nós paramos diante do desafio ou vamos adiante? Feche os seus olhos, por favor. Me permita orar contigo nesse momento. Ó Deus, no nome de Jesus, agradeço a oportunidade que o Senhor me dá. Depois de ter vivido uma vida tão imunda, tão suja como aquela que vivi, de hoje ser um instrumento nas tuas mãos, um instrumento a proliferar as boas novas do Evangelho de Cristo, que mudaram a minha vida, que mudaram a vida da minha esposa e que tem mudado a vida de milhões de pessoas no decorrer dos anos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conduzir esse ministério neste tempo.
E eu quero te pedir agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que no meio desse povo que me ouve aqui nessa manhã, nesse início de tarde, o Senhor possa levantar homens e mulheres que estejam dispostos a investir conosco nesta caminhada. Irmãos e irmãs que estejam dispostos a serem intercessores específicos desse trabalho. Irmãos e irmãs que estejam dispostos a investir recursos financeiros. E outros irmãos e irmãs que estejam dispostos a caminhar conosco. Abençoa, Senhor. E no nome de Jesus, dá-me o privilégio de ter a Igreja Batista do Meier como a minha parceira nessa caminhada missionária. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a todos abençoe e muito obrigado pela oportunidade, pastor. Só passou 8 minutos. Nós vamos cantar novamente o hino oficial da campanha. Irmãos, o desafio mais uma vez foi lançado à nossa igreja. E algum tempo atrás, algumas semanas atrás, uma irmã chegou para mim e falou assim: ei, pastor, e como é que fica esse desafio com prostitutas e travestis? Será que nós vamos começar um trabalho nessa área? Pastor, vem aqui. Se você quiser se capacitar, se você entender que isso é de Deus para você, a gente pode começar um trabalho nessa área. Na Zona Sul já tem algumas igrejas que trabalham, e outras que estão fazendo isso, buscando homens e mulheres que continuam vivendo na escuridão. Eu queria convidar você, mesmo com frio ali, né, Luciana, a ficar de pé. Preste atenção na letra. Lamparina da nação é o tema, nós fomos eleitos para isso. Somos eleitos do mundo e sal da terra, povo escolhido para falar da salvação, a socorrer aquele que está abatido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, eu me entrego por inteiro para cumprir esta missão. O compromisso de pregar o evangelho, ser luz da onde estou e a escuridão. Eu vou sou lamparina da nação. Vem em casa, cheio mais do meu amigo. O Pai te
Amém, irmão? Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um bom domingo. Se você não falou com o seu irmão, dá um abraço nele agora. Um beijo. Deus te abençoe. A paz de Cristo. E à noite, às 7h da noite, estamos aqui, se Deus permitir, para mais um culto de adoração e louvor. Se você quiser falar com o pastor Godoy, ele está aqui na frente. Venha falar com ele.